Bom, pessoal, continuando a nossa aula, vamos falar um pouquinho sobre federalismo fiscal. E dentro desse assunto de federalismo fiscal, a gente vai tocar naqueles pontos em relação à tributação e orçamento. Por quê? Porque tem toda a conexão entre esses assuntos que também estão no edital de vocês, tá? E partindo do federalismo fiscal, a gente tem que lembrar que federalismo fiscal, na verdade, é o quê? Atribuições de competências tributárias para os entes federados, ou seja, um pacto federativo que envolve não só essa arrecadação, mas a instituição de determinados tributos e também as responsabilidades para a aplicação dos recursos públicos. Então, o pacto federativo ele envolve isso, ele envolve realmente a união entre esses entes federados para promover um equilíbrio na prestação de serviços públicos por meio de uma certa descentralização e também da divisão das competências tributárias para garantir essa prestação de serviço. Mas antes de falarmos sobre federalismo fiscal, é importante nós entendermos o conceito de federalismo. Então, a gente inicia essa aula falando um pouquinho sobre o próprio federalismo. E o federalismo, ele é fornecido, ou seja, o conceito de federalismo ele é atribuído pela própria Constituição Federal. A gente vai mostrar para vocês aqui nos slides onde é que a gente tem na Constituição esse conceito de federalismo. Aliás, esse espírito, essa essência do federalismo. Aí nós temos que lembrar que o federalismo é a forma de organização do Estado. E essa forma de organização do Estado, em que os entes federados são dotados de autonomia administrativa, autonomia política, autonomia tributária e autonomia financeira, eles vão se aliar, ou seja, eles vão se juntar na criação de um governo central por meio que nós chamamos de pacto federativo. Pessoal, quando eu falo de federalismo, eu estou tratando, por exemplo, daqueles artigos lá da Constituição Federal que vão tratar de organização administrativa, ou seja, aquela organização do Estado que vai organizar, por exemplo, o que é competência da União, dos Estados, do DF, dos municípios. Isso está ali pelo artigo 20. Nós temos aqui o artigo 20 até o artigo 36, tá? Então, artigo 20 e artigo 36 da nossa Constituição vai falar um pouquinho sobre essa autonomia administrativa, política, e tributária e financeira dos entes federados e trazer ali a atribuição, a repartição das competências, principalmente as competências administrativas. Só que, para garantir essa organização do Estado, essa autonomia administrativa, política, tributária e financeira, eu preciso discutir o que nós chamamos de federalismo fiscal. E o federalismo fiscal nada mais é do que um acordo federativo entre esses entes da federação, e como eu já falei, que envolve a competência de arrecadar um determinado tipo de tributo, a repartição de receitas tributárias entre esses entes, e também a responsabilidade pela alocação dos recursos públicos. Então, quando eu falo de pacto federativo, eu estou falando o quê? Eu estou falando principalmente de um país muito grande, um país de grandes dimensões, que precisa dividir suas competências para que possa garantir o quê? Serviços públicos lá na ponta, ou seja, serviços públicos nas comunidades, nas cidades, atendendo às populações locais. Então, por isso que é importante esse federalismo. Então, o federalismo ele é muito justificado em países de grandes dimensões territoriais, países de grandes extensões territoriais, e que essas extensões, elas geram o que nós chamamos de desequilíbrios, ou seja, existe uma desigualdade social e econômica. Para garantir uma maior igualdade social e econômica, serviços públicos precisam ser prestados no âmbito local. E é por isso que existe essa divisão. Então, para que um município, para que um estado possa prestar seus serviços, ele precisa ter o quê? Competência tributária para arrecadar também. E é por isso que a Constituição traz as competências tributárias para cada um dos entes federados, e é o que a gente vai estudar a partir de agora. Mas antes de entrarmos nas competências tributárias em si, nós precisamos entender um pouquinho como é que funciona a teoria da descentralização e como ela garante, ou seja, como ela justifica a questão do federalismo fiscal. Vamos lá para a tela. Bom,
Sobre a descentralização, eu posso dizer para vocês o seguinte, que ela implica numa redistribuição mais democrática de poder, pois resulta em uma participação de pessoas, tanto físicas e jurídicas, que não poderiam se pronunciar até então. E o assunto, então, foi descentralizado. Como eu falei para vocês, um país como o Brasil, de grandes dimensões, regiões muito diversas, com estágios de desenvolvimento também diverso, precisa garantir, pessoal, voz às comunidades locais. E para isso eu preciso descentralizar esse poder central para os entes subnacionais, para que essa política ela seja alcançada. Então, essa é a principal característica da descentralização e que justifica o federalismo fiscal. E aqui, é a partir daqui que a gente vai estudar um pouquinho sobre isso. Então, quais são os fundamentos teóricos da descentralização? Aí nós temos que lembrar que existem fatores econômicos, existem fatores culturais, fatores geográficos, fatores políticos e fatores institucionais. Quando eu falo de fatores econômicos, nós temos que lembrar que nos fatores econômicos há uma busca de alocação mais eficiente, e essa alocação mais eficiente ela vai ser justificada de forma mais descentralizada, tá? Então, há uma justificativa aqui nos fatores econômicos que justifica a descentralização. Por quê? Porque ela é mais eficiente de forma descentralizada. Mas existe também uma corrente que fala, por exemplo, o seguinte, não é uma corrente, alguma justificativa, algumas situações que diz o seguinte, olha, em determinado tipo de prestação de serviço é melhor que ela seja central. Por quê? Porque vai ter ganho de escala. Exemplo, a vacinação é um exemplo disso. A vacinação, quando eu tenho uma campanha nacional de vacinação, ela é muito mais efetiva quando eu tenho ela em âmbito nacional, porque isso gera o que nós chamamos de ganho de escala. Mas, em regra, a prestação de serviço, ou seja, aqueles fatores econômicos que envolvem uma função alocativa de prestação de serviço, ela se justifica muito mais em âmbito local do que em âmbito central. E é por isso que tem esse processo de descentralização. Ok? Aí nós temos os fatores culturais também. E os fatores culturais, que eu também posso juntar com os fatores políticos e institucionais, justifica a descentralização, porque diz que a descentralização pode fornecer uma maior integração social. Então, se eu descentralizar, envolve uma integração mais social, envolve a participação maior do cidadão, e isso pode fazer o quê? Pode fortalecer as instituições, ou seja, gerar mais governabilidade, gerar muito mais instituições fortes. Então, por isso que nos fundamentos teóricos da descentralização também justifica a descentralização dos recursos por conta de fatores culturais, porque países de grandes dimensões como o Brasil têm culturas diferentes, têm vocações diferentes, que justifica esse processo de descentralização como um processo democrático. Aí nós temos os fatores geográficos também, que quanto maior for uma área geográfica, maior vai ser, por exemplo, a eficiência de uma descentralização para garantir os serviços públicos lá na ponta, e isso também é fundamentado pelos teóricos da descentralização. A justificativa para a descentralização, aí nós temos aqui a própria forma de organização do Estado, ou seja, uma das justificativas é por conta da autonomia administrativa, política, tributária e financeira. Uma outra justificativa é porque os países de grandes extensões territoriais necessitam atender a algumas prioridades que diferem de uma região para outra, por conta das vocações produtivas, dos estágios de desenvolvimento econômico e social, e que demandam realmente um tratamento muito mais, assertivo em relação a determinadas regiões. E isso justifica o processo de descentralização. Mas vamos olhar para as funções do orçamento. A gente estudou nessa aula, até mesmo no bloco passado, estudamos um pouquinho das funções do orçamento, mas como é que as funções do orçamento elas se aplicam no federalismo fiscal? Aí nós temos que lembrar que a função alocativa, que é uma das primeiras funções, ela vai justificar, por exemplo, algum tipo de prestação de serviço que vai ser de âmbito central, ou seja, na União, outras de âmbito regional e outras de âmbito local.
Em regra, a função alocativa ela é mais eficiente quando nós temos ela mais próxima do cidadão, ou seja, pelo processo de descentralização. E isso justifica, por exemplo, o teorema da descentralização de Oates, que diz que a aplicação de recurso ela é mais efetiva se realizada mais próxima do cidadão. Por quê? Porque identifica as vocações individuais e locais de determinada região. Então, isso justifica o que nós chamamos de teorema de descentralização de Oates. Mas em relação às demais funções do orçamento, ou seja, a distributiva e a estabilizadora, aí a coisa muda. Por quê? Porque na função distributiva, por exemplo, como é que eu vou garantir uma função distributiva? Por meio da tributação e por meio da distribuição de renda. Acontece, pessoal, que se eu, por exemplo, vamos lá, vamos voltando aqui. Se eu mudo um processo de tributação, ou seja, eu vou fazer uma tributação mais benéfica para as pessoas de baixa renda em uma determinada região, e não forneço em outra, ou seja, se uma região fizer um sistema de distribuição de renda ou um processo de tributação mais eficiente para pessoas de baixa renda, isso vai provocar o quê? Um deslocamento. Digamos que a região norte faça uma espécie de distribuição de renda muito mais, como é que eu posso dizer, que envolva muito mais recursos do que uma que está no Nordeste. O que vai acontecer? As pessoas do Nordeste vão se deslocar para o Norte porque está gerando muito mais, a distribuição de renda está melhor lá no Norte. Então, isso gera o que nós chamamos de efeito de deslocamento. Da mesma forma, se nós tivermos um processo tributário de uma tributação progressiva com alíquotas menores na região norte, por exemplo, isso vai provocar um efeito de deslocamento das outras regiões para a região norte. Então, percebam que por conta desse efeito de deslocamento, é muito mais interessante que na função distributiva, essa distribuição de renda aconteça em âmbito nacional. Por exemplo, o Bolsa Família é nacional, as políticas tributárias que envolvem ali impostos progressivos também é nacional. Por quê? Para não gerar esse efeito de deslocamento, tá? Então, por isso que a função distributiva, ela é mais aconselhável, ela é aplicada em âmbito central. Da mesma forma, a função estabilizadora, vamos lá. A função estabilizadora, ela também ela é mais efetiva se ela for aplicada também central. Por quê? Porque ela pode provocar um efeito de deslocamento. Imagina, se nós tivermos, por exemplo, um determinado estado fazendo políticas monetárias, políticas fiscais que vão para combater, por exemplo, a inflação. Aí, digamos que um determinado estado consegue combater a inflação ali para zero, sei lá. O que vai acontecer? As pessoas de outra região vai também se deslocar. Por quê? Porque vai encontrar coisas muito mais baratas, enfim, vai ter um custo de vida mais barato. Então, isso gera efeito de deslocamento também. Da mesma forma que uma política que vai gerar um certo equilíbrio de pleno emprego e vai gerar, por exemplo, baixa inflação, como eu falei para vocês, vai sempre provocar um deslocamento entre regiões. Aí, com esse esvaziamento de pessoas de determinada região, pode provocar um desequilíbrio no país. Então, para manter esse pacto federativo, para manter esse equilíbrio nas regiões do país, é que essas políticas que envolvem a política estabilizadora precisa também ser aplicada em âmbito central, ou seja, é por isso que a União cuida dessa questão das metas de inflação. Ela é aplicada para todo o país, tá? Então, é por isso que não pode ser, por exemplo, um determinado estado fazer suas metas de inflação, o outro estado Y, X, Z fazer suas metas de inflação. Não. Todos esses assuntos são tratados pela União. E isso justifica que a política estabilizadora, ou seja, a função estabilizadora, seja também uma função central, ok? Pronto. Aí nós temos também o processo de tributação. Como é que funciona a questão da tributação? Existe tributação que ela vai ter que ter regras mais centrais, ou seja, aplicada pela União. Um exemplo disso seria o imposto de renda pessoa física ou jurídica. Por quê? Porque se eu tenho um imposto de renda diferente na região norte em relação à região centro-oeste ou à região sul, o que vai acontecer? Vai acontecer também um deslocamento, ou seja, se eu tributo mais as pessoas que moram no sul, essas pessoas elas tendem a ir para uma região mais do norte.
Então, provoca naturalmente um efeito de deslocamento. Então, para que nós não tenhamos um desequilíbrio federativo, é que a tributação, ela precisa também, as regras de tributação precisam ser aplicadas em âmbito central. Por quê? Porque ela gera essa mobilidade de pessoas. Mas existe alguns tipos de tributação, e essa tributação eu estou falando do imposto de renda pessoa física e jurídica, tá, pessoal? A gente sabe que imposto de renda, quem tem a competência tributária é a União. Agora, se nós tivermos, por exemplo, uma tributação sobre questão do IPVA, do veículo, se nós tivermos, por exemplo, IPTU, ITBI, enfim, as taxas, esse tipo de tributação, pessoal, não provoca esse efeito de deslocamento. Então, se não provoca essa mobilidade entre pessoas, eles podem ser, por exemplo, ser instituído em âmbito subnacional. Então, se nós temos, por exemplo, o IPVA sendo um imposto estadual, o IPTU sendo um imposto municipal. Por quê? Porque eles não provocam essa mobilidade das pessoas. Então, cada um dos entes, eles trazem ali suas regras em relação a esses impostos. E falando em tributação, que a gente está falando de federalismo, mas a partir desse momento a gente vai falar um pouquinho sobre fundamentos de finanças públicas que envolvem tributação e orçamento. E não necessariamente, pessoal, a gente saiu de federalismo não, tá? A gente só está falando de um assunto que tem a ver com federalismo e que está no edital de vocês destacado, ou seja, fundamentos das finanças públicas, que traz tributação e orçamento, é um assunto destacado no edital de vocês. Onde é que vocês vão encontrar esse assunto? Vão encontrar lá no artigo 145 a 169 da Constituição, que vai falar sobre a tributação e o orçamento público. Enfim, em suma, o que é que o fundamento das finanças públicas vai tratar? Sobre o sistema tributário nacional, sobre as finanças públicas e sobre o orçamento público. E o que é importante nós lembrarmos em relação a esse sistema tributário nacional? É que ele vai falar sobre a competência tributária, que é aplicada, por exemplo, na União, nos estados, no DF, nos municípios. E isso é um assunto que impacta, por exemplo, a arrecadação da receita. Ou seja, esse assunto aqui, ele faz interface com o federalismo, e ele faz também uma interface, ou seja, uma conexão com a própria arrecadação da receita, ou seja, com o próprio orçamento público, com a própria LOA, e também com a lei de responsabilidade fiscal. Então, percebam que esses assuntos, eles estão super conectados. E quando eu falo de tributação e orçamento, ainda estou dentro de federalismo fiscal, nós temos que lembrar que a tributação, ela pode ser de dois tipos, olhando para o federalismo fiscal. Nós podemos ter, por exemplo, aliás, tributação não, tá, pessoal? A tributação, a gente vai falar do sistema de tributação, de como é que funciona a questão da tributação de cada ente, da competência tributária, mas aqui eu vou falar um pouquinho sobre a repartição da tributação, tá? Então, aqui nós estamos falando de repartição de receita. A repartição de receita, ela pode ser voluntária ou ela pode ser obrigatória. Quando eu falo de obrigatória, é a própria repartição tributária, tá? Aqui nós temos a repartição tributária. Quando eu tenho aqui a tributação obrigatória, nós temos a repartição tributária. A repartição tributária, que eu posso dizer como um exemplo, o fundo de participação dos estados, o fundo de participação dos municípios, são repartições obrigatórias. Ela tem a função de reduzir desequilíbrio entre entes federados, ou seja, desigualdade regional. Essa tributação, ela é incondicional e ela utiliza critério populacional e de renda. Já a transferência voluntária, ela acontece quando a União quer transferir um determinado recurso aos estados e municípios, só que esse recurso, ele pertence à União, é um recurso que é da União. Como a União não pode executar determinadas políticas públicas de forma central, ela repassa esse recurso aos estados e municípios. E os estados e municípios vão executar essas políticas públicas. O que acontece? Essas transferências que são voluntárias, ela vem de um acordo que envolve aqui um acordo, como é que eu posso dizer? Aquele acordo que é voluntário, ou seja, eles vão um acordo comum entre eles,
para garantir um determinado tipo de política pública. Acontece o seguinte, quando um estado e um município, ele adere a esse acordo com a União, ele faz esse acordo com a União, existem algumas contraprestações, ou seja, existem algumas condições que esse ente que vai receber esse recurso vai ter que cumprir. E essas condições, elas estão previstas onde? Lá na Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, eu vou falar ainda na aula de hoje sobre as transferências voluntárias. Então, mas eu quero que vocês saibam o seguinte, existem as transferências constitucionais, que são incondicionais, existem as transferências voluntárias, que são condicionadas, ou seja, quando eu tenho esse acordo entre União, estados e municípios, precisa esses municípios e esses estados cumprir alguns requisitos, ok? Então, ela é condicionada. A gente vai já explicar sobre isso quando eu estiver falando de transferências voluntárias, ok? Mas é importante nós lembrarmos o seguinte, das competências tributárias, nós vamos ter a Constituição trazendo lá no artigo 148, ali mais ou menos no artigo 148, 150, enfim, vai trazer as competências tributárias. E nós temos que lembrar o seguinte, existem competências tributárias para a União, para os estados e para os municípios. Por exemplo, os impostos. Na União nós temos o imposto de importação, o imposto de importação, de exportação, o imposto de renda, o ITR, o IPI, o IOF, o imposto de grandes fortunas, o extraordinário e o residual. Já nos estados nós temos o IPVA, o ITCMD, nós temos o ICMS. Já nos municípios nós temos o IPTU, o ISS e o ITBI. Taxas, pessoal, dentro da competência tributária, a Constituição diz que todo mundo vai ter taxa. Então, tanto a União pode instituir suas taxas, quanto os estados podem instituir suas taxas e os municípios instituírem suas taxas também. Já a contribuição de melhoria, nós também temos na União, nos estados e municípios. As contribuições interventivas, nós vamos ter, por exemplo, a União tendo a CID combustível, não existe contribuição interventiva no estado e não existe contribuição interventiva nos municípios, ok? E contribuições sociais, todos eles vão poder instituir e também arrecadar suas contribuições sociais. Bom, mas falando ainda nesse universo de competências tributárias, nós temos algumas características. Por exemplo, o imposto de renda e proventos de qualquer natureza, que é um imposto que é de competência da União, a Constituição traz algumas características para esse imposto. Ele diz o seguinte, olha, o imposto de renda de proventos de qualquer natureza, ele será informado pelos critérios de generalidade, universalidade e progressividade. E quem vai definir isso é a lei, na forma da lei. Mas o que seria generalidade? Porque pode cair na prova de vocês quando estiverem falando sobre esse assunto de competência tributária e tal, então pode cobrar o que seria generalidade, que é uma coisa aderente ao imposto de renda. Gente, generalidade já está falando, reconhecer a tributação que deve alcançar todos os contribuintes. É só você lembrar de gente, ou seja, generalidade envolve todos contribuintes, ok? Então, quando eu falo de generalidade, reconhece que a tributação deve alcançar todos os contribuintes que aconteceu o quê? Que tiverem acréscimo patrimonial. Então, se nós tivermos uma pessoa que tem acréscimo patrimonial, seja ela pessoa física ou jurídica, nós temos aqui um critério de generalidade, ok? Generalidade reconhece a tributação de todos os contribuintes que venham obter um acréscimo patrimonial, todas as pessoas físicas, jurídicas que venham oferir rendas ou proventos, tá? Já a universalidade envolve todas as mutações patrimoniais, sejam ela positiva ou negativa, recebida por um determinado período, ou seja, envolve o próprio valor, ou seja, o próprio patrimônio. Então, quando tiver uma mutação patrimonial percebida ao longo de um determinado período, então isso vai gerar o que nós chamamos de universalidade, e essa tributação ela vai ser, na verdade, como é que eu posso dizer? Vai ser instituída, vai ser obrigatória.
E a progressividade, que a progressividade é uma característica de aumentar a alíquota. Eu vou aumentar, por exemplo, o percentual da alíquota de um imposto à medida que cresce a base de cálculo. Então, se eu aumento um salário, meu salário, se cresce meu patrimônio, se cresce meu salário, eu vou aumentar a alíquota. Por isso que o imposto progressivo, ele cobra mais de quem ganha mais e cobra menos de quem ganha menos. Lembrando que esse imposto, ele vem do 0%, ou seja, da isenção em determinada faixa, até chegar ao que nós chamamos de 27,5%. Então, a Constituição diz que o imposto de renda de provento de qualquer natureza, pessoa física ou jurídica, precisa atender aos critérios da generalidade, da universalidade e também da progressividade. Lembrando que a Constituição fala também que é facultado ao Poder Executivo, e isso tem que verificar algumas condições e limites estabelecidas em lei, alterar alíquotas. Então, o Poder Executivo ele fica livre para alterar algumas alíquotas. E quais são as alíquotas? Do imposto de importação, imposto de exportação, IPI, que é o em produtos industrializados, e o IOF. Então, o Poder Executivo, claro que isso vai ser definido em lei, as condições e os limites, ele pode ali alterar a alíquota do imposto de importação, imposto de exportação, do IPI e do IOF. E falando de IPI, nós temos que lembrar que o IPI, segundo a Constituição, ele é um imposto seletivo que vai ter, por exemplo, a sua atuação envolvendo uma função essencial do produto. Ele também é um imposto não cumulativo e ele não incidirá sobre os produtos industrializados que são destinados ao exterior. Além disso, ele terá, por exemplo, seu impacto reduzido quando nós estivermos adquirindo bens de capital pelo contribuinte do imposto, e isso vai ser definido onde? Na lei. Então, essa aqui é uma característica do IPI que pode cair na prova de vocês. Bom, e falando da repartição tributária, que eu falei para vocês que essa repartição tributária ela é obrigatória. Por que ela é obrigatória? Porque ela já está definida na Constituição e ela é incondicional, ou seja, não precisa cumprir nenhum tipo de requisito. Ela já é definida na própria Constituição, ela está dividida da seguinte forma. O imposto de renda, uma parte do imposto de renda vai para o fundo de participação do município, uma parte do imposto de renda vai para o fundo de participação do Estado e para outros fundos, como um fundo específico para o Centro-Oeste, para o Nordeste, para o Norte. Lembrando, pessoal, que esse percentual, vocês não precisam saber esse percentual para a prova de vocês, tá? Vocês só precisam saber que existe, sim, essa repartição tributária que vai para o fundo de participação dos municípios, dos estados, de determinadas regiões, e isso para o imposto de renda. O IPI também vai ter fundo de participação dos municípios, do estado, 3% que vai para Centro-Oeste, Nordeste, Norte, enfim. Temos também um percentual que vai para as exportações, tá? Temos o ITR também, que é aplicado 50% do valor do ITR vai para os municípios, mas se os municípios são responsáveis pela arrecadação, eles ficam com 100% do ITR. E vocês têm que lembrar que existem alguns tipos de impostos que não precisam de vinculação, ou seja, não tem repartição tributária. E quais seriam esses impostos? Seria o imposto de importação, o imposto de exportação, o IOF e o imposto de grandes fortunas. Então, esses aqui são os tipos de impostos que passam pela repartição tributária e os que não passam por repartição tributária. Agora, falando um pouquinho sobre transferências voluntárias, e quando a gente fala de transferências voluntárias, nós estamos tratando lá do artigo 25 da nossa Lei de Responsabilidade Fiscal, tá? A transferência voluntária envolve o quê? Transferência de recurso. E esse recurso, ele pode ser um recurso corrente e ele pode ser um recurso de capital, segundo o artigo 25 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Esse recurso é passado de um ente federado a um outro ente federado e ele é a título de cooperação, ele é a título de auxílio
e ou assistência financeira. Ok? E essa transferência voluntária tem uma característica, é o seguinte, segundo o artigo 25, ele pode ser um recurso corrente ou de capital, de um ente federado a um outro ente federado, a título de cooperação, auxílio ou assistência financeira, mas não pode ser determinação constitucional, não pode ser determinação legal e não pode ser recursos destinados ao SUS. Então, existe essa proibição. Quando eu tenho uma transferência voluntária, onde a União, por exemplo, como um ente transferidor, transfere um recurso para um determinado município, mas poderia também ser um estado, ok? Ela precisa repassar esse recurso, que pode ser um recurso corrente de capital, a título de cooperação, auxílio ou assistência financeira, mas não pode ser, por exemplo, um recurso destinado a um recurso que envolva uma determinação constitucional, não pode ser um recurso que decorra de uma determinação legal e não pode ser um recurso que seja destinado para o Sistema Único de Saúde, ou seja, o SUS. Como eu falei para vocês, as transferências voluntárias, ela envolve um acordo entre dois entes. Um ente que é chamado de transferidor e um ente que é beneficiário, que é o beneficiado. O ente transferidor precisa cumprir um requisito, que é justamente ter uma dotação específica onde? Na LOA. Já o ente beneficiário, ele precisa cumprir vários requisitos, como, por exemplo, estar em dia com os tributos, com os empréstimos e com os financiamentos e prestação de contas. Ele precisa também estar cumprindo os limites constitucionais em relação à educação e à saúde. Ele precisa também cumprir os limites da dívida consolidada imobiliária, os limites da operação de crédito, da inscrição em restos a pagar e da despesa total com pessoal. E ele precisa também de uma previsão orçamentária de contrapartida, ou seja, se a União repassar determinado recurso para a construção de uma escola, a União vai arcar com 90% ou 95% desse recurso e o município precisa ter 10% ou 5% de contrapartida. E essa contrapartida tem que ser prevista na LOA do município e não pode ser com fornecimento de prestação de serviço ou fornecimento de bens. Tem que ser o quê? Recurso financeiro mesmo, tá? Então, essa contrapartida sempre vai ser com recursos financeiros e sempre vai ter essa contrapartida. O valor da contrapartida vai ser, na verdade, como é que eu posso dizer? Vai ser determinado pelo contrato que foi pactuado entre esses dois entes federados. Em regra, a União repassa 90% ou 95%, em regra, o município precisa cumprir 10% ou 5%, ok? Isso aqui é a transferência voluntária. Lembrando que dentro das transferências voluntárias, não pode, por exemplo, que uma transferência voluntária tenha recursos que são destinados para o pagamento de despesa com pessoal, seja ele ativo, inativo ou pensionista. Então, eu não posso ter transferência voluntária destinada a pagamento de despesas com pessoal ativo, inativo e pensionista. Eu também não posso utilizar esse recurso para uma finalidade diversa do que foi pactuado. Se eu transferir um recurso para construir uma estrada, eu preciso cumprir esse recurso, que é justamente a construção dessa estrada, ok? Bom, pessoal, com isso a gente vai finalizar este bloco e no próximo bloco nós vamos fazer uma bateria de questões sobre esse assunto que a gente tratou aqui, tá? Nós tratamos de federalismo fiscal, tratamos de transferências voluntárias, tratamos sobre tributação, muita coisa boa aí que a gente realmente revisou para a prova de vocês. Então, esperem aí o próximo bloco para a gente fazer um bloco de questões aqui para a gente consolidar esse assunto aqui, tá bom? Então, até o próximo bloco.